Olha, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e nesta oportunidade nós vamos falar sobre a organização de uma igreja local. E vamos usar como base a carta do apóstolo São Paulo a Tito, no capítulo 1. Esta carta a Tito é uma das cartas ou epístolas pastorais escritas pelo apóstolo São Paulo. É a mais breve de todas, é a carta mais curta das pastorais. As cartas pastorais são orientações práticas do veterano apóstolo aos seus filhos na fé, Timóteo e Tito, ensinando-lhes a maneira de como agir diante da igreja de Deus, como representantes e como pastores do rebanho. O remetente da carta, nós sabemos que o autor da carta a Tito é o apóstolo São Paulo. Quanto a isso, há um consenso universal no tocante à autoria paulina dessa carta. E as evidências são tanto internas como externas. As características. Como as outras epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, essa carta também é de natureza pessoal. Ela não foi dirigida a uma igreja individual ou a um grupo de igreja, como no caso aos Gálatas, mas a uma única pessoa, que é um dos filhos espirituais do apóstolo Paulo e um dos colaboradores na obra do Senhor. Ao mesmo tempo, ela não é tão pessoal quanto 2 Timóteo, mas tem um caráter distintamente semi-privado. Fica evidente a partir da própria epístola, no capítulo 2, o versículo 15, que seu ensino foi também tensionado para a igreja em Creta, a qual Tito estava ministrando como pastor quando recebeu essa carta. Nesta carta nós notamos que o apóstolo Paulo, ele afirma mais uma vez a divindade de Cristo, usando livremente o título de Salvador nos mesmos contextos, tanto para Deus, como nós veremos no capítulo 1, versículo 3, no capítulo 2, versículo 10, no capítulo 3, versículo 4, quanto para Cristo, que está muito claro no capítulo 1 e no versículo 4, também no capítulo 2, no versículo 13. Aqui ele enfatiza, principalmente no capítulo 2 e versículo 13, ele enfatiza nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A pessoa a quem foi escrita a carta, nós já comentamos no início que foi a Tito. Essa carta é dirigida, como ele disse, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, como está no versículo 4 do capítulo 1. O nome Tito significa louvável. Agora, é muito estranho que não encontramos Tito no livro de Atos dos Apóstolos. Ainda que ele é visto como um dos grandes companheiros e dos mais fiéis do apóstolo São Paulo. Ele é primeiramente mencionado em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 1 e no versículo 3, onde nós aprendemos que ele não era judeu, ele era um grego, não era um prosélito, ou seja, um gentil ou um grego convertido ao judaísmo. De Tito, no capítulo 1 e no versículo 4, inferimos que ele era um dos convertidos do apóstolo Paulo. E quando nós passamos para Gálatas, capítulo 2, versículo 3, ali nós somos informados de que ele acompanhou a Paulo no concílio de Jerusalém. E ele provavelmente foi o portador, foi quem levou
1 Coríntios ao seu destino. Isso nós podemos deduzir lendo em 2 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 13. Após o seu retorno a Paulo, ele foi enviado outra vez a Corinto para completar a coleta para os santos na Judéia, como Paulo deixa bem claro em 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 16. E muito provavelmente ele também foi o portador, quem levou a carta de 2 Coríntios. Então, era uma pessoa de muita confiança do apóstolo São Paulo. Nós temos um silêncio no tocante a Tito, e quando ouvimos novamente falar sobre ele, ele já está na ilha de Creta, responsável pelas igrejas ou igrejas ali que tinham sido fundadas. Isso nós vemos Tito capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 5. E é solicitado, é convidado a se unir a Paulo em Nicópolis. Paulo queria ter uma conversa pessoal com ele, como vemos no capítulo 3, no versículo 12. Sobre a epístola enviada a Tito, tem muita lição ou lições para a igreja de nossos dias, para a liderança de nossos dias. Por quê? Porque o vazio que é produzido pela partida de um líder, quando esse líder é forte, isso pode arruinar, pode destruir um movimento, uma organização ou uma instituição. Por quê? Tendo sido dependentes da habilidade, do estilo, da personalidade desse líder, os seus subordinados passam, depois da ausência, da partida desse líder, a se debater ou a competir pelo controle da instituição. É como aconteceu no caso de Alexandre o Grande, quando os seus generais, depois de sua morte, começaram a competir, a disputar o que havia, o espólio, né, que havia deixado Alexandre o Grande. Assim que a eficiência e a vitalidade desse líder são perdidas quando ele vai para uma outra cidade ou quando ele morre. Então, o declínio e o desaparecimento de muitas instituições desaparecem. E este padrão se repete frequentemente nas igrejas evangélicas. Quando o líder parte ou quando ele morre, ele leva consigo o quê? Leva consigo o vigor, o ânimo, aquele alento da organização. Mas Paulo sabia que a igreja deveria ser edificada em Cristo, não em qualquer outra pessoa. O apóstolo sabia que, no final, ele não estaria presente para edificar, para encorajar, para disciplinar, para ensinar. Então, o que é que ele faz? Ele treinou jovens pregadores para que esses jovens, treinados por ele, assumissem a liderança nas igrejas após sua partida. Paulo os exortou a centrarem suas vidas e também as suas pregações na palavra de Deus. Como vimos em um estudo passado, baseado em 2 Timóteo, no capítulo 3 e os versículos 16 e 17. E Paulo os orienta a treinarem outros para que o ministério tivesse continuidade. Isso podemos ver em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 2. Agora, voltando aqui à epístola de Tito. Tito, ele era um crente grego, já falamos aqui, ensinado e discipulado por Paulo.
Ele permaneceu firme diante dos líderes da igreja em Jerusalém. Ali ele era como um exemplo vivo do que Cristo estava fazendo entre os gentios. Isso Paulo deixa claro em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. E como Timóteo, ele foi um dos confiáveis companheiros de viagem de Paulo e um dos seus amigos mais íntimos. Senão, não teria mandado uma carta tão pessoal como a epístola de Paulo a Tito. Mais tarde, ele se torna um embaixador especial de Paulo, levando inclusive, como já citamos, as cartas de 1ª e 2ª Coríntios. E no final, ele passa a ser o líder da igreja em Creta. Então, o que nós vemos aqui é que, lenta e cuidadosamente, Paulo transformou Tito em um cristão maduro e um líder responsável, apesar de ser jovem. A carta a Tito foi um passo nesse processo de discipulado, do mesmo modo que fez com Timóteo. Paulo, ele instrui a Tito sobre como organizar e como liderar as igrejas. E qual é o propósito da epístola de Paulo a Tito? Nós destacamos 3 propósitos do apóstolo Paulo ao escrever esta carta. Em primeiro lugar, encaminhar Zenas e a Apolo, como está no capítulo 3, no versículo 13. Essa carta de Paulo a Tito serviu como uma mensagem ou uma carta de recomendação para Zenas, que era o intérprete da lei, e Apolo, que era um eloquente evangelista, que foram também os portadores da missiva ou da carta a Tito. Em segundo lugar, essa carta foi escrita para pedir que Tito se encontrasse com Paulo em Nicópolis, como está no capítulo 3 e o versículo 12. Assim que Tito tivesse concluído seu trabalho, deveria deixar Creta para encontrar-se com Paulo em Nicópolis antes da chegada do inverno. E é muito provável que eles tenham se encontrado nessa cidade de Nicópolis, uma vez que, quando Paulo escreveu sua última carta a Timóteo, ali dentro da prisão romana, ele disse que Tito tinha ido a Dalmácia. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 10. Em terceiro lugar, o propósito desta epístola a Tito era para dar instruções pastorais acerca do que a igreja deveria fazer. Tito deveria dar instruções à igreja para a promoção do espírito de santificação nas relações eclesiásticas, individuais, familiares e também sociais. Agora, desses 3 propósitos anunciados, o último é o que cobre a maior parte da carta, ou seja, dar instrução à igreja para promover esse espírito de compromisso, fidelidade, santificação. Disso, Paulo se ocupa na maior parte da carta que ele escreve a Tito. Aqui nós vemos que Paulo começa essa carta com uma saudação e uma introdução mais longa do que as habituais, segundo as suas epístolas, esboçando aqui a progressão da liderança. Ele fala sobre o ministério de Paulo, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Ele fala sobre as responsabilidades de Tito, no versículo 4 e versículo 5, e os líderes que Tito designaria e treinaria. Isso está claro no versículo 5. Então, Paulo, ele
vendo que Tito iria escolher líderes, designar líderes, consagrar líderes, ele faz uma lista das qualificações pastorais, do versículo 6 ao versículo 9, e contrasta os presbíteros fiéis com os falsos líderes e mestres. Era um problema muito corrente na igreja primitiva, a questão dos falsos líderes. Por isso que no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16, Paulo ocupa um grande espaço falando sobre esse problema. Logo depois, Paulo enfatiza a importância das boas obras na vida do cristão, dizendo a Tito como se relacionar com pessoas de variadas faixas etárias na igreja. Isso já vai para o capítulo 2. Ele exorta Tito a ser um bom exemplo de crente maduro e a ensinar a coragem e a convicção. Ele discute as responsabilidades com Tito. Isso nós vamos ver no capítulo 3, nos 8 primeiros versículos. E ele disse que Tito deveria evitar discussões que trouxessem divisão. E ele conclui com questões relacionadas a itinerários e às tradicionais saudações pessoais. Em uma análise a esta carta de Paulo a Tito, nós vemos que ela é breve, porém ela é um vínculo importante no processo de discipulado, ajudando a um jovem a tornar-se um líder da igreja. E ao ler essa carta pastoral, você certamente aumentará o seu conhecimento em relação à organização e à vida da igreja primitiva. E encontrará certamente princípios para estruturar as igrejas contemporâneas. Também aprenderá como ser um líder cristão responsável. Quando foi escrita essa carta? Embora o Novo Testamento não registre um ministério de Paulo em Creta, passagens como capítulo 1, versículo 5, indicam claramente que ele e Tito conduziram uma missão ali em Creta. E essa campanha conduzida por Paulo e Tito provavelmente tem acontecido em alguns momentos entre o ano 63 e o ano 64 depois de Cristo, logo depois da libertação de Paulo da sua primeira prisão em Roma. E como ele tinha pouco tempo, ele deixou Tito em Creta para cuidar da nova igreja. E cremos que em algum momento, a caminho de Nicópolis, ali na Grécia, ele escreveu para Tito. Provavelmente esta carta foi escrita desde a Macedônia, que está entre Creta e o destino de Paulo em Atenas, em Nicópolis, ali na Grécia. Não Atenas, em Nicópolis. A carta, ela dá início com as tradicionais saudações do apóstolo São Paulo, e ela dá indicação de ser escrita certamente durante o outono, provavelmente por volta do ano 64. Isso é o que nós entendemos ao ler o capítulo 3, o versículo 12. Agora, sobre o lugar onde Tito estava pastoreando, não era um lugar muito fácil. Eu escuto alguns colegas pastores reclamando da cidade onde eles pastoreiam. Essas pessoas que reclamam hoje deveriam conhecer a cidade de Creta, porque os cretenses
não tinham uma reputação muito boa. Isso você vê no versículo 12. E alguns não criam no caráter reputado deles, mesmo após se tornarem cristãos. Mesmo depois de terem se voltado para Cristo. E aparentemente, os erros que Paulo orienta Tito para repreendê-lo se tinham infiltrado ali na igreja. E esses erros eram muito similares àqueles com os quais Timóteo teve que combater em Éfeso. Embora, provavelmente, o elemento judaizante era bem mais proeminente aqui em Creta. O versículo-chave para esta carta, eu escolhi o versículo 5 do capítulo 1, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, ou como já te instruí. E quanto ao conteúdo da carta, a carta de Tito tem uma afinidade muito próxima a 1 Timóteo, porque ambas as epístolas são endereçadas a jovens, os quais tinham sido designados como líderes responsáveis e pessoas de plena confiança do apóstolo São Paulo. Segundo, ambas as epístolas ocupam-se com as qualificações daqueles que devem liderar e ensinar as igrejas. Então eu vejo aqui que Tito tinha 3 grandes temas: a organização da igreja, a doutrina correta e a vida santa. Tito tinha de ordenar os presbíteros em cada cidade onde existia um núcleo de uma congregação. Esses presbíteros, deveriam ser homens de alto caráter moral, deveriam ser inflexíveis em questões de princípio, deveriam manter a verdadeira doutrina apostólica e deveriam ser capazes de reprovar os opositores ou os falsos mestres que estavam infiltrando-se na igreja primitiva. Então Paulo, ele deixa claro sobre o pastor e a proteção do rebanho. Isso nós vemos que as cartas pastorais, elas trazem princípios práticos que orientam a igreja acerca do modo correto de proceder diante do perigo externo e também dos conflitos interiores que surgiriam nas igrejas. E muitas igrejas são assediadas até o dia de hoje por falsos mestres e são assaltadas por falsas doutrinas. E outras têm suas energias drenadas em conflitos internos que tiram o foco da igreja de sua verdadeira missão, que é adorar a Deus e fazer a boa obra. Isso é um perigo que nós temos na igreja evangélica em pleno século 21. Não se resumia à ilha de Creta ou à cidade de Éfeso. Isso acontece hoje, em nossos dias. E talvez em nossa própria denominação.
quer seja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, metodista, não importa o rótulo. Isso acontece em qualquer igreja evangélica. A igreja evangélica brasileira, ela cresce de uma forma espantosa. Porém, a igreja tem extensão, mas não profundidade. Ela tem número, mas não credibilidade às vezes. Tem desempenho, mas não piedade. Ela cresce vertiginosamente. O número de fiéis, mas também cresce tremendamente o número de igrejas que abandonam a sã doutrina e abraçam o pragmatismo com esse pragmatismo com o propósito de crescer apenas numericamente. Muitas igrejas até parecem um supermercado que disponibilizam os seus produtos ao gosto da freguesia. Pregam o que o povo quer ouvir e não o que precisa ouvir. Falam para entreter e não para levar ao arrependimento. Porque pregam palavras de homens e não palavra de Deus. Tudo isso porque há nas igrejas modernas um descompasso entre teologia e vida. A igreja de Deus precisa ser zelosa da doutrina e também da vida. Lembre que Paulo escreveu a Timóteo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 16. Porque ali onde estava Timóteo, na igreja de Éfeso, vemos que era uma igreja que era zelosa da doutrina, mas descuidada no amor. Isso ficou patente quando Jesus escreve à igreja em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. A igreja cujo amor era defeituoso. Já quando vemos a igreja de Tiatira, que era zelosa quanto ao amor, mas era desatenta quanto à doutrina. Isso você pode ver lendo Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20. Assim nós vemos que as duas igrejas foram solenemente exortadas por Cristo, tanto a igreja de Éfeso como a igreja de Tiatira. Nós precisamos subscrever a ortodoxia sem deixar de lado a ortopraxia. Ou seja, nós precisamos de teologia boa e também precisamos de vida santa. Por isso que quando Paulo escreve a Tito, ele enfatiza sobre a qualificação dos pastores, presbíteros. E essas qualificações estão relacionadas no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9, indicam claramente que um presbítero precisa ser um homem casado, com filhos cristãos, precisa ser instruído na palavra de Deus, maduro espiritualmente, sendo aplicado na palavra, e aplicar essas instruções à sua própria vida, antes de aplicá-lo à igreja. Ele precisa ser capaz de usar seu entendimento da palavra de Deus, tanto para exortar, como para corrigir a outros, como está no versículo 9
da epístola de Paulo a Tito. Precisam ser mestres competentes. Eles necessitam ter esta competência, esta moralidade que era necessária para reprovar os falsos mestres, que em seu desejo de ganho financeiro estavam desencaminhando famílias inteiras. E quando eu olho a igreja moderna hoje, quando eu assisto alguns programas de televisão, ou escuto pelo rádio, ou vejo nas igrejas, esse afã pelo dinheiro, essa roda viva, essa dinheirama que se tornou as igrejas evangélicas, isso é triste. Nós negam essa realidade, mas isto acontece em todas as denominações, de diferentes maneiras, umas mais do que outras. Paulo, quando ele escreve a Tito, ele cita um dos escritores cretenses, inclusive, observando que sua descrição era tão tremenda que ele fala que os cretenses não eram flor que se cheirasse. Isso você vê no versículo 12 e no versículo 13 do capítulo 1. Por isso que Paulo mandou que Tito reprovasse rispidamente aqueles cretenses que estavam ensinando fábulas judaicas e mandamento dos homens. Hoje em nossas igrejas, talvez não ensinamos fábulas judaicas, mas temos muita coisa do homem que não procede, que não provém da palavra de Deus e que deve ser reprovada. Mas nós queremos usar o que eles chamam de ética pastoral. Ética pastoral é outra coisa. Conduta e comportamento é outra coisa. E não permitir que esses nossos colegas pastores usem os púlpitos de nossas igrejas para semear esse ensino que é recheado com um chocolate apetitoso, mas que o fim dele é de desastre. Hoje não se repreende os falsos mestres em nome de uma ética pastoral, ou talvez porque nós também pensamos às vezes ter o nosso quinhão, a nossa participação futura, e não gostaríamos que nos repreendesse, e por isso não repreendemos hoje. Por isso a igreja está como está. Assim que Paulo, ele fala a Tito sobre o cuidado com os falsos mestres e os crentes superficiais. Paulo, ele previne a Tito contra esses falsos doutores que utilizam de falsos argumentos para envolver as consciências ainda em formação. Essa verborrágia, esse vocabulário enganador, sedutor, mas enganador. E Paulo diz que eles afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Assim que as igrejas em Creta, elas vinham sofrendo, vinham sendo perturbadas por esses falsos mestres, os quais eles ministravam, como hoje muitos, por ganância, por lucros pessoais. Por isso que Paulo chama a esses indivíduos de abomináveis e desobedientes. Isso no versículo 16 do capítulo 1. E diz que é preciso que esse pessoal
tenha a boca fechada. Exige que sejam tratados com severidade. Hoje nós somos muito complacentes. Nós temos explicação para tudo. E esses lobos continuam entre nós. São colegas. Talvez colega de seminário, colega de ministério, colega de denominação, colega de convenção, colega de comissão. Mas no fundo é um lobo. E nós o poupamos. E eu digo sempre, pastor, escute bem, colega pastor, pastor que poupa lobo, sacrifica a ovelha. E isso Paulo tinha muito claro. Então, Paulo afirma que o falso conhecimento de Deus que eles ensinavam repercute na conduta que é incompatível com a conduta daquele que compreende o Deus cristão. Porque eles têm os seus deuses. Então, os falsos mestres podem ser detectados com facilidade. Paulo cita, como citamos anteriormente, Epimênides, que era um professor de religião que viveu em Creta por volta do ano 500 a.C., bem antes de Paulo, e que já naquele tempo reconhecia o caráter deformado dos cretenses e a mentira, a glutoneria, a preguiça no modo de conduzir suas vidas. Isso ele já condenava 500 anos antes de Paulo. Nós temos um livro de teologia sistemática que é muito usado pelas igrejas em todo o mundo, nos seminários teológicos, Meir Pielman. Não sei se a pronúncia de Meir Pielman é essa a pronúncia correta. Ele menciona 4 características desses falsos mestres. Primeiro, quanto ao seu caráter, eram insubordinados, enganadores e faladores. Isso baseado no versículo 10. Segundo, quanto às suas motivações, eram gananciosos, como muitos de nossos dias. Quanto ao seu ensino, eram apegados a tradições judias e lendas, exigindo a abstinência de alimentos, como está no versículo 15. Em quarto lugar, quanto às suas pretensões, professavam ser verdadeiros mestres do Evangelho, mas sua vida pecaminosa desmentia a sua profissão de fé. Assim que a igreja não deveria ficar apenas na defensiva, combatendo os falsos mestres, mas deveria, sobretudo, engajar-se no ensino da sã doutrina. Isso é muito importante. Pastores que usam 1 hora, 2 horas de culto para dar anúncios e falar de si mesmo e falar da denominação. Fale da palavra. A igreja evangélica hoje está carente de palavra. Isso é algo que não se diz para não ficar mal com os colegas. Mas a igreja está carente de palavra. Há tempo para tudo. Em um serviço, em um culto. E na hora da palavra, a palavra deve ocupar o primeiro lugar na ministração de uma reunião evangélica. Por isso, Paulo dá uma série de recomendações a Tito concernente à igreja. Paulo ele pede que o seu discípulo comece a ensinar e a divulgar com insistência os deveres e as obrigações dos cristãos em relação à sã doutrina.
Ele disse: quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. Paulo, ele sugere que busquemos ser puros ao evitar as coisas que contaminam as nossas mentes, a nossa consciência. Em seguida, ele faz uma afirmação que jamais deve ser esquecida. Paulo disse, falando sobre esses falsos mestres, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Isso está no versículo 16 de Tito, capítulo 1. Assim que, como cristãos, devemos examinar nossas próprias vidas a fim de garantir que se alinhem com a nossa profissão de fé. E junto com esse aviso, Paulo também nos diz como evitar. Ele fala que Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele exorta para que levemos essa vida que agrade a Deus e pela nossa vida possamos a conduzir aqueles que não têm experiência da salvação, possamos conduzi-los à salvação em Cristo, não sendo motivo de escárnios e contenda. E concluímos dizendo que o comportamento de Tito deveria silenciar os falsos mestres, deveria silenciar os críticos pela sua forma irrepreensível. Irrepreensível, essa palavra quer dizer que ele não tinha nada ou não deveria ter nada em sua vida digno de reproche. Isso é muito importante, que os atos de Tito, através de seus atos, ele glorificava a Deus. Através de seu ensino, ele engrandecia o reino de Deus e levava a muitos outros ao conhecimento do Evangelho e à salvação de suas vidas. Que Deus nos abençoe.